Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história, sabe, daquelas bem antigas, mas que conversam com a gente até hoje. É uma história sobre coragem, sobre confronto e sobre a escolha de dar atenção àquilo que tem vida de verdade e não ao que só ocupa espaço. E tudo começa num lugar bem peculiar. Então, vamos tentar imaginar essa cena juntos. A gente está numa loja. Mas não é uma loja qualquer, não. O ar é pesado, sabe? Tem um silêncio ali que não é normal. É quase artificial. Dá pra sentir aquele cheiro forte de barro moldado, de tinta seca. Sabe? É um lugar que parece que parou no tempo, com aquela poeira fininha cobrindo tudo. E por todos os cantos, o que a gente vê? Estátuas. Um monte delas, alinhadas nas prateleiras, com olhos pintados que, na verdade, não enxergam nada. Com bocas esculpidas que, claro, não dizem uma palavra. E aqui está o ponto. Chamavam esses objetos de deuses, mas faltava neles o principal, a própria vida. E quem é que estava tomando conta desse lugar? Um jovem. Um rapaz chamado Abraão. E o estoque da loja dele era exatamente esse. Ídolos. Basicamente, deuses falsos. Imagens que, no fim das contas, não passavam de barro sem vida. E foi ali, olhando para tudo aquilo, que uma ideia muito forte começou a nascer dentro dele. Um pensamento simples, mas que ia mudar tudo. Peraí, isso não pode ser Deus. Essa foi a faísca que acendeu o fogo. E essa certeza, que estava só dentro da cabeça dele, estava prestes a virar uma ação. E uma ação bem barulhenta, por sinal. A energia daquele lugar silencioso estava prestes a virar de cabeça para baixo. Imagina só, Abraão pega um martelo e aquele silêncio todo é quebrado. Um som seco, forte. O primeiro ídolo se quebra em pedaços. E ele não para por aí não. O som ecoa de novo e de novo. Cada martelada transformando uma imagem que era tão reverenciada em um monte de cacos no chão. O ritmo vai acelerando, sabe? Um por um, todos os ídolos vão sendo destruídos. A loja, que antes era silenciosa, agora se enche de poeira e de um barulho, que pela primeira vez parece ser o som de liberdade. Até que no final, só resta um, o maior de todos. E aqui vem a parte genial, a provocação. Abraão não quebra esse último. Pelo contrário, ele coloca o martelo nas mãos da estátua, como se dissesse, foi ele. E com isso, ele prepara o terreno para o que viria a seguir. Bom, agora a cena muda. A parte da ação física, da destruição, já passou. Agora começa o confronto de ideias, a tensão do diálogo, a hora da verdade. A porta se abre de repente. É o pai de Abraão. Ele entra, vê aquele cenário e o choque é imediato. Logo depois vem a raiva, gritada. Mas a resposta de Abraão é de uma calma impressionante. Ele não se defende. Ele só apresenta uma história, uma lógica irônica, que na verdade é um desafio. Ele joga a culpa nos próprios ídolos. E aí, o pai, no meio da sua fúria, entrega o jogo. Ele fala exatamente o ponto fraco dos seus próprios deuses. Sem perceber, ele grita a verdade que o filho queria que ele enxergasse. E é nesse momento que Abraão faz a pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. A pergunta que deixa o pai sem palavras e vira a chave de toda essa história. Se eles não têm vida, por que a gente adora eles? E essa pergunta nos transporta de lá do passado direto para nossa vida hoje. Aquela história antiga vira um espelho. Sabe, talvez os nossos ídolos não sejam feitos de barro, mas a ideia de que às vezes é preciso quebrar algumas coisas para poder reconstruir nossas prioridades, isso continua valendo. E o que seriam esses ídolos modernos? Bem, são aquelas coisas que, muitas vezes sem a gente perceber, colocamos no centro da nossa vida, achando que vão nos dar segurança, valor. Pode ser o dinheiro, o status, aquela busca sem fim por uma aparência perfeita, ou até mesmo depender da aprovação dos outros para se sentir bem. A comparação é direta, é forte. Assim como as estátuas de barro, esses nossos ídolos modernos parecem importantes, parecem fortes, mas na hora da crise, na hora que a gente mais precisa, eles não respondem. Não podem salvar, não conseguem sustentar a nossa alma. Então, o que fazer? A história não acaba só na destruição. Ela nos aponta um caminho, sabe? Um convite bem encorajador para a gente reconstruir, mas de construir com consciência, com intenção. E essa reconstrução começa com uma decisão corajosa. Do mesmo jeito que Abraão fez barulho com o martelo, o chamado para a gente é fazer barulho com as nossas escolhas.
Porque as nossas ações, no fim do dia, falam muito mais alto que qualquer palavra. O caminho, então, fica mais claro. Ele se resume em 2 passos. Primeiro, ter a coragem de quebrar, de tirar do centro da nossa vida aquilo que ocupa esse lugar, mas que nunca nos deu uma resposta de verdade. E segundo, tomar a decisão de seguir aquele que, na história, é a própria fonte da vida. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que não é sobre destruir por destruir, mas sobre criar. Quebrar, nesse sentido, não é o fim, é o começo da reconstrução. Então, a pergunta que fica é: o que na nossa vida precisa ser quebrado para que algo novo, algo realmente vivo, possa ser construído no lugar? No final das contas, tudo se resume a isso: uma única palavra. Uma palavra que carrega todo o peso e, ao mesmo tempo, toda a liberdade dessa história. Uma escolha. Decida.